Olá, meu ser de luz, sejam muito bem-vindos aqui no Descomplicando. Bom, hoje eu vou falar sobre consciências e as suas capacidades. Onde será que a sua consciência está vibrando? Onde será que está a capacidade vibratória da sua consciência? O que você está materializando? Quais os seus desejos que estão colapsando aí dentro de uma função de onda que está funcionando para a sua vida? Antes disso, vamos entender o que é consciência. O que são consciências? O que é uma consciência coletiva? Onde que está a frequência vibracional da sua existência? Como você se entende dentro desse todo? Bom, essa é uma das grandes dúvidas existenciais do ser humano. Onde eu, como consciência, com a consciência que eu tenho da minha realidade, onde está a minha frequência vibracional? E para isso eu preparei para vocês esse quadro aqui maravilhoso, para vocês entenderem um pouco mais sobre as consciências. O que é uma consciência? Qual o estado das consciências? Qual o estado vibracional dessa consciência? Certo? E assim você vai identificar em qual processo você está atuando, onde você está atuando, qual sociedade você vive, qual a frequência e como você faz para dar um salto de consciência, que é o que nós chamamos de salto quântico. É muito bonito, né? Falar assim, eu preciso dar um salto quântico na minha vida, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou operar dentro dessa realidade para eu manifestar o que eu desejo? Para isso, precisa ter um estado de consciência elevado. E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje nessa aula aqui, sobre consciências e estado vibracional, ok? Então vamos começar compreendendo a estrutura existencial do ser humano e a sua capacidade de evolução. Bom, mas antes disso, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Paula, eu sou radiestesista investigativa, trabalho com frequências energéticas e vibração energética, tá? E por meio da sua assinatura vibracional, eu vou mostrar para você onde que acontece a mágica da existência humana, certo? Então, fica aqui comigo que você vai aprender muito, muito, muito sobre o seu estado, a sua condição existencial dentro desse todo, né? Que é o nosso processo de evolução. Como que você evolui? Como que a mágica, né, do crescimento espiritual acontece? Porque muito se fala sobre espiritualidade, porém pouco se compreende. O que é espiritualidade? Quais os pontos fundamentais que faz com que o ser humano evolua, certo? Então é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje nessa aula. Vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade dentro da frequência vibracional, como que esse todo funciona, né? Como que esse mecanismo, essa mecânica, ela funciona, essa mecânica existencial. Porque existem leis que regem todo o nosso processo existencial. E para isso, quanto mais você eleva o seu estado de ser, tá? Mais você evolui, ok? Mas para isso você precisa entender onde está o seu processo, onde você se encontra dentro desse estado de consciência, certo? Então, aqui no quadro, eu exemplifiquei, trouxe para vocês, olha, uma estrutura aqui que vai desde a consciência magnânima, que é uma consciência de Deus, certo? E aí, para quem não acredita em Deus, bora para a física para poder compreender essa expansão de consciência aqui a nível luz, certo? Então, aqui nós temos estágios de evolução do ser humano. Aqui nós temos as pessoas que elas estão vibrando dentro dessa cadeia aqui, que é a massa, é onde existem os grandes problemas sociais, é onde existem as maiores dores, né, sociais, que é onde está a doença, onde está a dor existencial, onde estão a depressão, a pobreza e o ser humano deprimido, o ser humano que é a massa de manobra que alimenta todo um sistema que gira em prol da matéria, certo? E para isso nós vamos compreender, eu vou trazer muita clareza para vocês, eu acredito que vai somar muito, 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 vai fazer você, só nessa aula, ter um salto de consciência gigantesco, porque você vai se identificar onde está o seu estado vibracional, que é essa onda de frequência. Que todos nós temos uma consciência que está dentro de um processo de
onda, gerando uma onda, e dentro dessa onda existe informações sobre você, certo? Justamente o que eu faço dentro das minhas avaliações. Eu entro na sua assinatura vibracional e identifico como que você está vibrando a nível de consciência, mas essa consciência é uma consciência que foi arquivada de uma forma inconsciente e está reverberando a nível subconsciente. Então vamos lá compreender um pouquinho mais sobre esse processo? Então, a primeira abordagem que eu quero fazer com vocês aqui é que para haver uma expansão de consciência, precisa haver uma correção de frequência, certo? Enquanto o ser humano, quando ele identifica, quando você se identificar em qual patamar você está aqui, você vai entender que precisa haver o quê? Uma correção de frequência. E é justamente nessa parte aqui que eu trabalho. Porque eu dou consciência para o seu processo existencial e automaticamente você faz o quê? Você corrige, faz uma correção de frequência e se coloca no lugar onde você deseja estar dentro desse processo consciencial, certo? Então, bora lá, vamos prestar bastante atenção aqui, que eu acredito que vocês vão entender bastante sobre esse processo magnânimo, que é onde eu estou inserido dentro do todo, ok? Então vamos lá. A nível universo, nós sabemos que existe uma consciência maior que rege todas as coisas. E essa consciência maior, ela se chama Deus, onipotente, onipresente, onisciente em todo o campo existencial, até onde o homem já viu, onde o homem imagina que possa existir. Existe uma consciência magna, que é a consciência de Deus, que é a consciência do Criador, certo? Que cria o tempo todo e cria justamente a realidade que você está colapsando dentro da sua função de onda com as informações que você cria por meio do seu pensamento, e automaticamente no coração você gera o quê? Um campo eletromagnético que emite essa frequência vibracional e esses pensamentos que ora funcionam para você e ora não funcionam para você. Bom, mas o primeiro ponto fundamental que você precisa entender é onde você está inserida. Como que você está criando as suas ondas de informação e gerando todo esse campo eletromagnético, criando a sua realidade. Bom, vamos lá. O primeiro grupo que eu coloquei aqui, dentro de todo esse processo humanizado, aqui nesse processo humanizado, vocês podem, vou até virar aqui um pouquinho. Dentro desse processo humanizado, aqui nós temos a consciência maior, que é a consciência de Deus. E nós vamos entrar nesse processo aqui, que são essas consciências aqui, que é a grande massa, é onde as pessoas estão vibrando, E onde elas estão vibrando? Onde você se encontra dentro desse processo. Você está vibrando na dor, porque essa massa aqui, ela está colapsando uma função de onda a nível dor, a nível de doença, pobreza, descrença, escassez, gerando o quê? Um estado depressivo, certo? E esse estado depressivo, esse estado deprimido da sociedade, oprimido da sociedade, onde as pessoas estão na frequência de dor, ela decorre de uma consciência coletiva. Então, o lugar que você está inserido, a sociedade que você está inserida, determina primeiro a consciência que você está vibrando a nível de consciência coletiva. Porque nós não vibramos, nós não estamos dentro de um campo sozinhos. Nós estamos num campo de frequência de ondas. E dentro dessa frequência de ondas com informações, existe o quê? Existe uma consciência maior, uma consciência coletiva. Por exemplo, um número grande dessas pessoas aqui, a maioria dessas pessoas que estão vibrando na dor, no estado depressivo e de doença, pobreza, escassez, limitação, o que nós podemos perceber? Essas pessoas aqui, elas estão numa frequência de pensamento que elas estão vivendo passado e futuro. Só que o seu passado está criando o seu futuro, elas não têm uma consciência plena do seu agora. Certo? Então isso faz com que elas reforcem diariamente, construa diariamente de uma forma repetitiva o quê? O seu processo de dor. E essa dor, essa ansiedade aqui, ela vai psicossomatizando e criando uma realidade de depreciação do ser.
E quanto mais o ser humano ele está dentro dessa